sobre a verdade, um olhar. E nós vamos ouvir agora Renan Carvalho. E perguntaram assim, no site do Renan, perguntaram ao Dalai Lama qual a melhor forma de meditar. Ao que ele prontamente respondeu: pensamento crítico seguido de ação. Para aquele líder do Tibete, a melhor forma de meditar é essa: pensamento crítico seguido de ação. E o Renan, ele é o coordenador, o criador do movimento orgânico. E ele iniciou a sua experiência a partir desse propósito ou dessa colocação do Dalai Lama. Tanto que, na realidade, o movimento orgânico nunca foi idealizado, ele foi simplesmente surgindo, se estabelecendo, se consolidando, movido pelas iniciativas do Renan e por pessoas que se inspiraram em sua forma de pensar, agir e viver. Renan é um mineiro de nascença e infância, um goiano de adolescência, imigrante dos Estados Unidos na juventude e pai de família catarinense. Hoje ele vive uma vida tranquila, casado com uma blumenauense maravilhosa, pai de uma família em tempo integral. Tem duas duplas de gêmeos, dizendo, 2 meninas e um casal. E tem um propósito pessoal muito claro, que é viver a melhor vida que nasceu para viver aqui e agora. E celebra a cada dia o privilégio de estar aqui e agora conosco. Então, eu convidaria o Renan para falar sobre essa questão da paz interior, uma vida linda. Depois que a gente fizesse esse site para eles localizar, né? Tá bom? Um abraço. Obrigado, Humberto. Boa noite. É enorme para mim estar aqui. Nós somos tão pouca gente, a gente tem tantas perdas na vida. Uma das que nós estamos perdendo ultimamente, por causa de tecnologia, é o contato humano. Concordo? A tecnologia está nos afastando muito hoje. A gente parece que está muito mais próximo de um celular do que de pessoas que a gente, às vezes, até convive. E, baseado nisso, eu queria nos aproximar um pouquinho. Eu queria que a gente ganhasse um pouco desse contato humano. Eu não sou um palestrante oficial, eu não sou desses caras que sobem em palco e falam, né? Eu gosto de falar olho no olho, eu gosto de falar mais próximo. Eu queria convidar todo mundo para mim aqui para frente, porque senão eu vou sair andando lá para lá toda hora, e aí eu vou deixar o Júnior aqui louco, tentando me filmar. Queria pedir para você sentar nas primeiras 3 cadeiras aqui, para a gente ficar bem próximo, que eu nem preciso desse microfone. Aí, melhor ainda. Assim a gente fica mais aconchegante, né, Mané? Eu gosto de fazer geralmente roda de conversa. Aqui dá para a gente fazer uma rodinha, mas tá bem melhor. Bom, gente, o Diácono me convidou para mim compartilhar um pouquinho com vocês, né? Eu não tenho pretensão de saber muita coisa sobre esses desafios da vida. Eu sou um aprendiz, assim como acho que todos nós, né? E nesse pouquinho de experiência que ele comentou aí da minha vida, eu convivi com algumas perdas, né? Algumas perdas bem significativas assim na minha vida. E essas perdas me deixaram assim, né? Como foram assim, umas 3 ou 4 meio que sucessivas a cada, sei lá, 3, 4 anos, assim. Eu fui aprendendo muito com elas. E eu acho que se não fossem essas perdas, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, parte desse movimento orgânico, depois eu vou passar para vocês podem entrar lá, que são pessoas que se inspiram um pouco nessa minha forma de viver, né? Veio de eu ter enfrentado e passado por diversos desafios que foram me alertando para uma maneira mais consciente, mais presente de viver e menos
menos expectativas, com menos pressão que a gente mesmo gera sobre a vida, né? E eu queria compartilhar um pouquinho dessas histórias minhas aqui com vocês. Como eu disse, não tenho a pretensão de ensinar nada, mas compartilhando histórias, de repente, servem de inspiração, né? Posso dizer que a primeira grande perda na minha vida não foi uma perda de alguém que faleceu, foi uma perda de alguém que me deixou, que me abandonou, certo? Eu era casado nos Estados Unidos e uma húngara, e aí eu achava que eu tinha a vida perfeita, né? Eu persegui muitas coisas na vida em determinado momento, em termos de sucesso, né? Sucesso financeiro, sucesso de reconhecimento, sucesso de várias formas, e parte desse sucesso, uma parte muito importante, era a minha companheira, né? Que meio que era o desenho que eu fiz da vida, né? E muito mais para ter uma aprovação que eu achava que era importante, que talvez nem era assim, tanto, na verdade nem era, mas eu achava que era, do meu pai, né? Se eu tivesse isso tudo, eu mostraria para ele que eu era uma pessoa de valor. Então muitas pessoas vivem uma vida assim, é incrível, né? E eu era um deles. E então, quando eu tinha essa vida que estava mais ou menos pronta, que eu achava que estava pronta, eu com meus 30 anos de idade, morando em Miami, nos Estados Unidos, e de uma hora para outra, assim, sem o menor motivo, a minha esposa me abandona. Certo? Ela era húngara, foi embora para o país dela visitar a mãe, não voltou mais, e aquilo lá para mim foi eu tive que passar por um período, aqueles 2 anos que o Diácono comentou aqui da pesquisa, é exatamente aquilo ali. Foram 2 anos para mim entender o que aconteceu comigo naquele momento. Isso uma pessoa viva, né? Mas eu não me dei por vencido. Enquanto eu não entendesse bem todo aquele processo, porque é como se desmoronasse assim totalmente a vida da gente, né? Tudo aquilo que tu pensa que foi uma construção sólida, tu pensa que eu era, né, muito religioso na época também, eu era líder até de um centro que tinha lá em Miami, e toda essa coisa, tudo que a gente achava que estava fazendo certo na vida. E de repente acontece um negócio desse e aquilo lá, obviamente, né, quando a gente passa por aquelas fases do luto, da perda ali, a gente culpa, a gente coloca um monte de peso, de emoção negativa, de sofrimento e um monte de coisas que a gente carrega, que é natural, normal, quando a gente, quando algo que a gente colocou tanto esforço e empenho na nossa vida se desvai, assim, né? Mas ali começou a minha jornada de autoconhecimento também. Eu percebi que eu não sabia nada naquele momento. E tudo aquilo que eu sabia, eu era muito cuidadoso, eu era muito impositivo. Eu queria que as coisas fossem assim e assim deveriam ser. E eu esforçava muito para... E eu passei a ser uma pessoa que, não, eu vou assim, se a vida me mostrar que é assim, eu vou para cá, se a vida mostrar que é assim. Eu passei a ser uma pessoa mais alerta depois desse aprendizado, desses 2 anos. Eu entendi que aquilo que a esposa me fez foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque se ela não tivesse feito aquilo, eu não teria passado por esse aprendizado. Aquilo lá foi um momento assim que realmente me marcou na minha vida assim profundamente e me permitiu, inclusive, conhecer a minha esposa daqui de Blumenau. Eu morava em Miami, conheci ela aqui em Blumenau pela internet. E aí a gente acabou trocando mensagens e tal. Tentei levá-la para os Estados Unidos, aí não deram visto para ela 2 vezes, e acabou que se desenrolou lá de tal forma que em 2004 eu mudei para Blumenau. Então tem 15 anos que eu moro aqui, e a gente tem um laço muito forte, assim, eu e essa esposa minha, depois que eu vim para cá, mas esse laço foi fruto da pessoa que eu me tornei. Se eu fosse ainda uma sombra daquela pessoa que eu era, em termos de imposição, de autoritarismo, por assim dizer, eu não teria encontrado uma pessoa como essa que eu encontrei aqui, e que a gente se uniu, e isso foi um passo muito importante na minha vida, porque então eu me tornei essa pessoa que não mais queria impor minha vontade na vida, eu queria mais era deixar fluir e
ser uma pessoa que está mais vivendo, mais alerta nesse momento, né? E aí, logo que eu cheguei em Blumenau, a gente, como se diz, juntou os trapinhos, foi morar junto. A gente tinha um plano até de voltar para os Estados Unidos de novo, uma coisa assim, porque ela tinha muita vontade de ir para lá, né, minha esposa. Mas acabou que, de novo, como a gente estava fluindo com a vida, ela engravidou e eram gêmeos, né? Então, logo ali a gente já foi, opa, agora mudou de novo o plano, vamos nos dedicar totalmente para essas duas vidas que estão vindo aqui, né? E quando nasceram essas duas gêmeas, teve um momento também muito marcante, porque uma delas está aqui, a Gisele, minha filha, e a irmã dela está em casa. Quando elas nasceram, as duas fizeram tanta estripulia dentro da barriga da mamãe, que deu um nó no cordão umbilical delas, um nó sério, um nó muito forte assim. E aí quando encaixou para nascer, faltou oxigênio para a irmã dela, e aí teve uma paralisia cerebral. Então quando ela nasceu, ela teve que ir imediatamente para a UTI pediátrica, e ali foi um outro processo de aprendizado para mim, porque ela passou, né, 4 para 5 meses na UTI pediátrica, enquanto a irmã estava bem, estava em casa. Então a gente ficou meio que dividido assim naquele primeiro momento, e a paralisia cerebral gerou algumas sequelas, assim, gerou diversas dificuldades nela, assim, né? No primeiro momento ela mal se mexia, e aí depois ela foi ganhando um pouco de mobilidade, mas ela não engolia, ela não emitia sons, era bem difícil assim nesse primeiro momento, né? Então a gente alimentava via sonda, e aí ela foi para casa com quase 5 meses por aí. E quando ela foi para casa, a gente teve que fazer um treinamento com as enfermeiras para a gente aspirar ela totalmente, porque a todo momento ela travava a respiração e ela não tinha força ainda para tossir. Então a gente ficava, eu dormindo até as 3 da manhã, minha esposa das 3 da manhã em diante, porque a gente tinha que ficar olhando para ela o tempo inteiro, porque se ela, a respiração tivesse alguma travazinha, a gente tinha que aspirar ela. Então assim foi uns 2 meses, até que ela foi ganhando força e começou a tossir. Quando ela começou a aprender a tossir, aí a gente conseguia dormir com um olho só, por assim dizer, né? Eu e minha esposa, porque aí quando a respiração dela começava a ficar difícil, porque como ela não engolia, a secreção toda ia para o pulmão, então a respiração era sempre complicada. Então a gente passou até os 3 para 4 anos, até os 4 anos de idade, a gente dormia assim, com um olho só. A gente escutava ela respirando, quando mudava a respiração, um de nós dois já meio que coordenadamente à noite levantava e ia lá e respirava ela. E quando ela estava com 3 anos e pouco, 3 anos e meio por aí, de tanto esse problema de respiração se agravar, ela teve uma crise sucessiva de pneumonias e acabou ficando 1 ano praticamente, chega de 9 meses internada na UTI pediátrica do Santo Antônio. E era assim, muitas vezes ela ganhava alta, ia para casa, ficava 3 dias e voltava a crise de novo, e era uma crise absurda de pneumonia, que ela ficava roxa e tinha que ir de ambulância, e a gente chegava lá, e ali eu tive 2 momentos que também me ensinaram muito, que não chegaram a ser uma perda, mas quase. Em 2 dessas crises que aconteceram de pneumonia, a gente chegou com ela já estava desacordada lá, a ambulância chegou e já foi para o UTI pediátrica, eles já entraram com tudo, entubaram, medicação, aquela coisa toda. E isso era, sei lá, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. E chegou 6 horas da tarde, ela não reagiu absolutamente nada. E a gente tinha que sair da UTI, 6 horas. E aí os médicos chegavam para a gente e diziam que, né, fizeram tudo que podia, ela não estava reagindo, ela estava inchando, e a gente teve que ir para casa e
ficar preparado. Né? E assim a gente ia para casa à noite e era, para mim, aquilo lá foi o novo aprendizado. Já tive aquele primeiro, mas esse foi o segundo, porque o primeiro você está lidando com uma perda de alguém que está, mas ali você lidou com um momento onde você tem que enfrentar ou encarar a perda de frente ali, né? E você não sabe o que acontecia naquele momento, você não tinha controle sobre a situação, você não tinha absolutamente nada, e você ia para casa e eu ficava bem desesperado, né? Eu me apelava muito realmente para orações e para tudo, mas mesmo assim eu não me tranquilizava, né? Eu fazia meio que no desespero, assim, leituras e coisas, e a minha esposa que foi a minha maior lição nesse momento, porque ela virava para mim assim, com bastante calma, né? Ela me via daquele jeito assim, e falava: Renan, nós estamos fazendo tudo que nós podemos, tudo que está ao nosso alcance, tudo que, né, o nosso melhor nós estamos fazendo, né? O que não depende de nós temos que deixar na mão de Deus. Deus sabe o que faz. Se Deus acha que é o momento dela ir, ela vai. Se Deus acha que é o momento dela ficar, ela vai. Mas nós não podemos ficar lutando contra Deus, né? E ela virava, deitava e dormia pesado, né? Ela realmente entregava, e aquilo sem ter nenhum tipo de conhecimento, de estudo mais aprofundado, religioso ou filosófico, assim como eu tinha, né? E aquilo lá para mim foi mais um grande aprendizado. Na primeira vez que isso aconteceu, realmente eu olhava para ela assim e falava: meu, ela está certa, eu queria dormir desse jeito, né? E aí no outro dia a gente chegava no hospital e felizmente ela já estava, a Giovana, já estava sentada brigando com as enfermeiras, então, mas aquelas crises continuaram. Depois teve uma outra situação exatamente igual, mas na segunda eu já estava melhor, né? E até que no final do ano, Natal, ela teve que ir para Porto Alegre para fazer uma cirurgia para tirar metade do pulmão, tirou metade do pulmão em Porto Alegre. Minha esposa ficou com ela no Hospital do SUS lá em Porto Alegre durante um mês, e eu aqui cuidando da Gisele, né? E até que, por uma bênção de Deus, descobriram que o problema da pneumonia dela, a causa, a origem, estava na amígdala, e tiraram a amígdala dela, acabou os problemas. Foi uma coisa assim, incrível, assim, né? Mas olha bem como a coisa funciona, né? Justamente nesse período, nesse um ano que eu passei dentro do Monteio Pediátrico, e o Monteio Pediátrico é um local privilegiado para a gente estar, para a gente aprender. A gente não imagina, né? Porque o UTI, às vezes o UTI normal é difícil, tá? Mas no UTI pediátrica, onde tem bebês e crianças, e onde até as enfermeiras que trabalham no UTI pediátrica, elas têm que ter um preparo diferenciado. Elas não podem ser qualquer enfermeira, porque elas não aguentam o trampo, né? Quando a gente estava lá dentro dessa UTI pediátrica, em diversos momentos a gente teve que lidar com óbitos de crianças que estavam próximas a nós ali, e ter que lidar com os pais que estavam naquela situação, né? Porque uma criança, um bebê, são aqueles momentos assim onde você não, a gente nunca, se a gente imagina acontecendo com o outro, é uma coisa terrível, absurda, não é uma coisa assim, mas é uma coisa comum. A gente não imagina, a gente estando lá dentro, a gente vê isso toda semana, né? E aquilo lá, para nós, para mim que vivia essa situação, foi outro aprendizado, de ver que, a vida, ela é isso aqui agora. Eu não sei depois daquela porta, né? Ninguém sabe. É uma coisa assim, a gente não valoriza a vida nesse momento como a gente deveria valorizar. A gente fica colocando o peso da vida em futuro, em sucessos materiais, em coisas, e a vida é nada, para ela se esvazia isso aqui. Tanto que, e aí foi parte desse aprendizado, durante esse momento que eu estava passando, esse período de UTI pediátrica, e com essa situação que a Giovana teve lá e tudo, uma noite, acho que a Giovana estava internada na UTI pediátrica, a gente estava em casa, e toca o telefone, um telefone
muito esquisito, 11 horas da noite, assim, né? Eu tentei atender, era meu pai me ligando no celular dele, mas não atendia, não era nada e tal. Aí eu falei, mas o que é isso? Aí desligou. Aí tá, fui dormir de novo, daqui mais um pouco, passou, sei lá, 2, 3 horas da manhã, toco o telefone de novo, e aí era meu irmão, e meu pai tinha sofrido um acidente de carro, em Goiás. Eles moravam, a família mora em Goiás, né? E aí eu me mandei para lá, né? Peguei já, eu tinha um outro irmão que estava aqui, nós fomos juntos, pegamos um avião, fomos para Goiás. E cheguei lá e a minha família estava em choque total, assim, absoluto. Minha mãe, meus irmãos estavam, porque foi um acidente, assim, meu pai adorava dirigir, ele adorava carro, ele era um motorista excepcional, sempre, cuidado, uma coisa absurda, assim. Ele estava voltando de uma chácara que ele tinha lá e um cavalo pulou na frente do carro dele, e caiu em cima dele. Então, aquelas coisas assim que não tem, certo? Não, como? Aí, tá, mas estava numa rodovia, os cavalos estavam soltos na rodovia, tá, mas podia ter passado ali 3 minutos antes, não teria acontecido isso. Então, se a gente começa a questionar, quando a gente perde através de uma morte súbita, ou um acidente, ou uma coisa assim, trágica, como a gente coloca, a gente muitas vezes questiona, a gente quer muitas vezes simplificar o motivo daquilo para meio que dar um alívio para a gente, né? Mas não tem como simplificar, né? O universo todo parece que conspira para uma coisa dessa acontecer naquele momento, né? Tudo, né? E aí, graças a eu ter passado por todo esse processo com a minha filha, eu cheguei lá muito forte e tranquilo para lidar com essa situação, que era uma coisa que a minha família estava precisando demais naquele momento, porque a minha família estava literalmente arrasada, certo? Tanto que meu pai estava dentro de uma UTI lá no hospital de urgência em Goiânia, e hospital de urgência onde só tem acidente, só tem essas coisas. Então, para a gente entrar lá na UTI, eles colocam a gente numa antessala bem parecida com essa aqui e colocam um psicólogo e um religioso para preparar as pessoas para entrar na UTI lá, né? E eu já estava tão acostumado com UTI pediátrica que para mim aquilo lá era fichinha, né? Então eu passei direto, já fui lá dentro e fui com muita tranquilidade. Eu cheguei onde meu pai estava, fui conversando com ele como se ele tivesse, né? Porque ele teve morte cerebral rapidamente, 1 ou 2 dias depois já deu morte cerebral. Então, ali estava naquele período quase com morte cerebral, já ainda não estava ainda, tal. Eu cheguei lá bem um dia depois. Mas aí eu naquele momento que eu encarei meu pai ali naquela situação, foi como se eu tivesse com a minha filha aqui, ou com uma situação assim de eu entendo o que está acontecendo aqui. Foi mais ou menos assim que eu cheguei lá, sabe? E eu conversei com ele como se ele tivesse acordado conversando comigo, para meio que passar uma tranquilidade para ele. E falei assim, pai, se chegou a tua hora, se tu tiver que ir, pode ir tranquilo que eu cuido do pessoal aqui, a gente dá um jeito. Se não chegou ainda, se tu tiver que ficar, a gente vai ficar muito feliz, vai cuidar de ti aqui também, mas fica tranquilo, né? Mais ou menos isso eu conversei com ele naquele momento. E saí e fui falar para minha mãe, tranquilo, pode ir lá, pode entrar, não tem e tal. E aí aquela tranquilizou, conseguiu entrar lá, conseguiu ver ele e tal. Então eu fui meio que um esteio assim de força naquele momento. Então parece, eu não gosto de fazer essas associações, mas parece que aquele momento que eu passei todo aqui me preparou para essa situação que eu tive que viver lá com meu pai, né? E com a minha família. E foi interessante porque, passando por esse momento com meu pai, eu já não me vi sofrendo com essa situação mais. Eu me vi acolhendo a situação, por mais difícil que isso pareça, né? Eu me vi entendendo que a vida é assim e me sentindo em paz, apesar da dificuldade do momento, da perda do momento. E aquilo lá para mim foi uma surpresa, eu me senti daquela forma. Eu acho que tanto um ano de UTI pediátrica, as situações que eu passei,
foram me preparando para aquilo, né? E é lógico, é triste, a gente sente saudade, aquela coisa toda, mas não tive aquele sofrimento, não tive mais aquela dor muito grande da perda, né? Eu entendi aquele momento e foi muito importante eu estar daquele jeito, porque a minha família precisou de mim daquele jeito, né? Se eu não tivesse daquele jeito, seria muito mais difícil para eles lidarem com aquela situação de uma perda trágica. E passado aquele momento, a minha mãe nunca conseguiu aceitar e nem lidar bem com aquela perda. Eu tentei muito tirar a mente dela, trazer a mente dela mais para o presente, mas ela é muito junta com meu pai, eles eram assim, tipo o dedo e unha que eu falo, né? Eles eram grudados um no outro. Então para ela foi realmente uma dor muito grande. Ela tinha certeza absoluta que eles morreriam com 98 anos, os dois, certo? E eles planejavam isso e viviam assim. Então, quando se prende tanto a uma situação assim, realmente a dor é muito grande, ter que lidar com aquilo era muito difícil para minha mãe. A gente tinha que apoiá-la, que foi o que a gente mais fez, né? Mas mesmo assim era muito difícil para ela lidar com aquilo lá foi gerando um peso, e aí pouco depois a mãe dela, minha avó, também faleceu, e foi uma situação também difícil para ela. E aí, coisa de uns 4 anos depois, ela ainda com esse peso da perda, ainda não conseguindo lidar com aquela situação de viver sozinha e tudo aquilo, né? Ela acabou adquirindo um câncer. E ela lutou 3 anos bravamente, porque era um câncer de fígado. E o câncer de fígado era muito, muito intenso, assim, né? Então ela teve... foi uma batalha, assim. A gente visitava ela, a gente estava sempre indo lá, em cada momento que eu passava com ela, eu procurava, né, trazer um pouco de paz para a vida dela, para aquele momento, trazer algo que colocasse ela num estado mais tranquilo em relação àquele momento que ela estava vivendo, que era muito difícil, né? Era muita dor, era muito, né, químio e toda aquela coisa, era um negócio bem, bem complicado de lidar com isso, né? E foi um período assim, talvez o sofrimento da gente ver uma pessoa passando por isso, ele é bem maior, né? Da gente ver uma pessoa passando por todas essas situações do que o de ter que lidar com a perda em si, né? Para mim, eu lidar com, por exemplo, a perda do meu pai e lidar com a minha mãe passando por toda essa situação, por isso não tem comparação, né? Cada vez que a gente vai lá e vê a mãe da gente naquele sofrimento, era como quando a minha filha, quando eu via ela no sofrimento aqui por causa da pneumonia, né? A gente tem que lidar com aquilo todo dia. Aquilo sim eu acho que é desafio, a gente tem que lidar com alguém próximo a nós que está sofrendo, é aí que está o peso, a força que a gente precisa na vida, nesse momento. É ali que nós temos que nos abraçar realmente em Deus, em tudo que a gente tem, porque as pessoas precisam da gente naquele momento, quando elas estão sofrendo. E aí eu tive a experiência maravilhosa, que foi para mim o máximo da experiência, que até me emociona assim quando eu falo, que foi a minha mãe, depois que a Giovana, que é a irmã dela, se estabilizou e começou a se desenvolver, e começou, com 5 anos ela saiu da fralda, com 6 anos ela começou a andar, e aí foi se desenvolvendo, né? Com 8 anos ela começou a comer pela boca, antes a gente alimentava ela via sonda, então ela ganhou uma independência. Quando ela ganhou uma certa independência, assim, a gente resolveu ter mais um filho. Por quê? Porque a gente queria curtir um filho, uma infância assim, nascendo. A gente tem até... a gente fica até com vergonha da Gisele, porque a gente não lembrava muito das coisas que aconteceu na infância dela, tanto que foi conturbado aquele momento, né? Então, e aí a gente planejou que aquele momento que a gente estiver mais tranquilo em relação às duas, a gente quer ter mais um filho. E aí, como as coisas acontecem na vida sem nenhum tipo de... não adianta nada a gente planejar, né?
a gente tem uma piada que diz que a gente planeja, Deus senta, olha para nós e dá risada. Então, vieram gêmeos de novo. E aí, dessa vez veio um casalzinho, né? E aí minha esposa estava grávida ainda e a minha mãe estava nesse processo. E ela estava planejando vir aqui, ela queria, porque queria vir aqui para ver nascer os outros dois, né? E ela estava planejando viagem, arrumando, mesmo com o Quinho, mesmo com tudo, mesmo sofrendo de todo jeito, ela queria vir. E cerca de uma semana, exatamente uma semana antes do nascimento, estava mais ou menos ali, a gente não programou data, mas a gente foi levando, mas já estava bem próximo, estava mais ou menos uma semana ali. Aí deu uma complicação lá, deu uma infecção intestinal na minha mãe, uma coisa, ela teve que ser internada. E naquele período ali ela foi piorando, assim, né? Nesse período de internação de uma semana. E aí meus irmãos já me ligaram na quinta-feira, eu já fui acompanhando assim, a piora dela, porque eu falava com ela todo dia, e aí a voz dela ia piorando, e depois dali 3, 4 dias ela não conseguia falar mais, e depois dos 5 dias, no quinto dia ela já estava desacordada. E aí meu irmão me ligou e falou: Renan, é agora, não tem jeito e tal. E eu estava naquela, não dá para mim, porque meus bebês vão nascer. Então, para nascer, e eu não podia deixar a Andréia sozinha aqui, e como é que eu faço? E as duas eram pequenas ainda, estavam com 10 anos, então uma situação assim, né? Mas aí a Andréia, minha esposa, falou: não, Renan, você pode ir, eu vou lá para casa da minha mãe, meus cunhados me ajudam, meus irmãos lá me ajudam, meus cunhados, né? E a gente dá um jeito, se acontecer alguma coisa, a gente vai, mas você tem que ir e tal. E aí eu peguei e falei: então tá. Aí, por sorte, lá conseguimos uma passagem, do nada, assim, e fui para Florianópolis, peguei o avião, fui para Goiânia. Cheguei em Goiânia, fui chegando numa clínica lá que estava minha mãe, e aí a gente não quis internar no hospital mais, me deixou numa clínica lá mesmo, para a gente ficar próximo. E aí eu cheguei lá e estavam meus dois irmãos assim com ela, e eles estavam lá direto, né? E aí eles já falaram para mim: você veio e tal, você quer ficar com ela e tal? Eu falei: não, eu vim para ficar com ela. E aí eu já cheguei lá, e aí cheguei, deitei, ela estava, né, desacordada, ofegante, entubada assim, estava bem... Entubada não, ela estava com oxigênio e tal, mas respirando mal, né? Mas aí eu cheguei, sentei e já peguei na mão dela e comecei de novo a mesma coisa que eu fiz com meu pai da outra vez, né? Sentei, comecei a conversar, comecei a contar coisas que ela gostava, coloquei músicas que ela gostava, comecei a conversar assim de uma forma... E é engraçado, ela estava bem ofegante assim quando eu cheguei, e eu segurando a mão dela, a respiração dela foi ficando mais calma, mais calma, mais calma, mais calma. E eu, né, nesse momento de paz assim, foi indo, ela passou ali junto comigo, sabe? E eu senti uma paz tão grande naquele momento, parece que foi uma coisa assim, uma missão, porque ela esperou eu chegar lá, certo? E uma coisa assim no que eu cheguei e segurei na mão dela ali, conversando e tal, eu senti assim, parece que foi um privilégio da minha vida, porque ela me ajudou a vir e eu ajudei ela aí, né? E foi um momento que foi muito marcante, assim. Eu era a pessoa que tinha que estar lá, né? Porque qualquer um dos meus irmãos, eles, porque estavam muito tão próximos talvez, e porque tiveram uma experiência diferente, eles iam se abalar naquela situação, né? Então, por isso que acabou que ela me esperou naquele momento. E eu tive essa oportunidade única, assim, na vida. E isso tudo, gente, isso tudo foi a minha experiência, assim, de aprendizado, né? Eu me emociono muito por lidar hoje tão bem, assim, com uma perda por morte, né? Eu acho que... Porque eu inclusive converso muito com a minha esposa, pode ser que eu vá amanhã, tá? Se eu for, o negócio é assim, assado, a gente lida de uma forma muito natural, porque no final das contas, né, depois de tanta experiência que eu acabei passando em UTI pediátrica, com a minha família, com tudo, com todas as coisas que aconteceram, depois de tanta experiência, eu vi que, meu Deus, a gente tem que dar graças a Deus pela vida aqui, agora, pelos momentos que a gente tem aqui agora, pelas pessoas que estão aqui. Nós temos que fazer o nosso máximo por elas a todo momento, nós temos que, né, acolher, ajudar, estar próximo, nós temos que estar junto, nós temos que... é só isso, porque a gente precisa disso aqui, acabou, não tem mais. E não
vamos fazer, sente falta um pouquinho e depois acabou, a vida continua de todo mundo e pronto. Então, o grande privilégio nosso, o grande, né, está aqui nesse momento, né, e a gente está realmente em paz com a vida, né, e a gente está, morte é inerente, faz parte, ninguém vai ficar aqui um tempo, não tem hora para ir, não existe, né, isso é uma coisa, então vamos ficar em paz com isso, né, vamos lidar com os desafios que a vida tem muitas coisas para a gente trabalhar, para a gente melhorar, muitas relações para a gente melhorar, muito amor para a gente transmitir para as pessoas, tem tanta coisa para a gente fazer, né? E quanto mais a gente toma consciência que a vida é tão frágil, mais a gente valoriza esse momento, essa vida que a gente tem, né? E por isso que eu, como o Diácono falou ali no texto que ele leu ali, que eu escrevi, o privilégio maior meu é estar aqui agora conversando com vocês. Certo? Eu acho que em cada momento da minha vida eu procuro trazer isso. Realmente não tem coisa mais linda do que a gente poder estar aqui nos conectando de alguma forma. E isso faz com que a gente viva com uma sensação de paz. A paz interior é isso, porque o que é o contrário de paz dentro da gente? Aflição. Se a gente está muito aflito, se a gente está muito angustiado, se a gente está muito emocionalmente carregado, é porque a gente está tentando ter algum controle sobre coisas que a gente não controla. Ou sobre outras pessoas, ou sobre a vida, ou sobre o futuro. Né? Quando a gente tenta controlar essas coisas, a gente fica angustiado, a gente fica nervoso, a gente fica aflito, a gente fica... Né? Agora, quando a gente percebe que essas coisas são de Deus, essas coisas que a gente não tem controle, elas são como elas são, né? E a gente está aqui para ter o privilégio de interagir com elas. Não é para controlar, é o privilégio da gente estar junto, da gente estar podendo, né, ter uma relação próxima com a pessoa, dar um abraço, fazer alguma coisa. É isso. Né? A vida é isso, e a gente está perdendo isso por quê? Pelas aflições aí, pelas expectativas, mas para quê? Então, esse foi o meu aprendizado, gente. Eu queria compartilhar isso realmente pelo lado da experiência minha mesmo, de vida, né? E pelo lado de poder, quem sabe, né, para cada pessoa que me ouvir, né, ter uma luzinha ou despertar alguma coisa que nos conecte, porque a nossa conexão é o mais importante, a gente está conectado com as pessoas. Certo? É isso. Nós é que agradecemos. Obrigada. Que bom. Obrigado. Se vocês tiverem perguntas também sobre a minha vida, sobre qualquer coisa aí, eu estou à disposição. O jovem passar por tantas situações nos impressiona. A mim... Que bom. Não sou tão jovem assim também, mas tá bom. Está disfarçando bem. Uma perguntinha. Então tá bom. Uma perguntinha, Renan. Sim. Tu vivesse uma experiência com aquela coisinha pequenininha que sai aí do nosso amor, né? Quase a perda. E aí quando tu foi lá para Goiânia e visse o que aconteceu com o teu pai e te deu tranquilidade, como é que foi a junção da tranquilidade com a dor ou com o sentimento que tu ia sentir de saudade? Como é que foi essa junção? Isso aí, eu acho que só passando por aqueles períodos todos com a minha filha ali, para mim poder te explicar, porque é muito difícil, sabe? É um negócio assim, quando chegou um momento com a Giovana ali, na segunda vez que ela teve aquela crise, onde eu tive que ir para casa do mesmo jeito, que eu entreguei, mas assim, para Deus mesmo. Eu falei assim, essas coisas estão na mão de Deus. Então para que eu vou? E aí foi um questionamento meu, para que eu vou lutar contra ou tentar? Deus sabe o que está aqui. Então, aquilo lá, quando me deu essa luz, eu consegui trabalhar isso muito, esse pensamento dentro de mim. E esse pensamento, quando a gente alimenta ele dentro da gente se fortalece. Quando a gente entrega para Deus, coisas que não estão no teu controle, entrega para Deus. Então eu já cheguei lá com meu pai, entregando para Deus.
Então a gente chega e a gente fala assim, né? Eu vou ter que lidar com uma perda, talvez, meu pai. Talvez para mim era mais fácil, porque eu também fazia muito tempo que eu estava longe de casa, né? Eu conversava mais com ele por telefone e tal. Para minha família lá que estava próxima era mais difícil. Mas eu já cheguei entregando para Deus. Eu já cheguei falando assim, bom, o que tiver que ser, vai ser. Eu tenho que fazer o meu melhor para Ele enquanto Ele está aqui comigo. Esse é o pensamento. E aí a gente sabendo e a gente estando ciente que nós estamos fazendo o nosso melhor, a outra parte que está na mão de Deus, a gente acaba aceitando. E isso torna, lógico, depois tem a saudade, tem a coisa e tal, mas não tem o sofrimento. A gente não carrega o peso do sofrimento. A gente carrega o normal, que é o normal da gente sentir falta de uma pessoa, né? Da gente, mas isso acontece com gente viva, talvez até mais do que quando a gente perde alguém, né? Então, é assim. Entendi. Já é uma experiência de vida, né? De ter suportado todos esses momentos e poder transmitir isso para a gente. Né? Por exemplo, eu perdi um filho assassinado, né? De forma cruel, sem motivo, digamos, né? Que pudesse, um som alegado por um vizinho descontrolado, lá em Curitiba, aquele engenheiro lá, né? Era meu filho. Então, é diferente um pouco do tempo que você teve para vivenciar essa dificuldade, essa batalha, né? Nossa, imagino, é terrível. E a gente foi de surpresa, a gente, digamos, éramos felizes e não sabemos, né? Digamos, dessa forma, né? E a gente está, eu estou sofrendo muito. A gente, é uma dor muito grande, realmente, quando a gente, eu acho que assim, né? Eu tive esse privilégio de ter passado por essas experiências que eu passei antes de ter que viver esse momento com meu pai. Não seria privilégio, desculpa, mas não seria privilégio para cima de mim, tá? Nem você, nem eu. Não, eu sei, mas assim... Você foi, digamos, teve muita força divina para suportar, né? De eu ter passado por uma dor ali que só me tirei ajudou o privilégio, tá, Renato? Só tirei o privilégio. Não, eu tirei, tudo bem, tranquilo. Mas eu digo assim, da minha parte, de eu poder passar por aquela situação do meu pai sem ser uma surpresa, sem ter algo assim que me chocasse, ou que me... Né, eu acho que quando eu digo privilégio, eu acho que eu tive a oportunidade. Entendi, a oportunidade de ter experienciado situações que me deram isso antes, né? Vivenciasse, né? Isso. Todos esses momentos. Né? Todos esses momentos, exatamente. E aí, isso tudo que foi me fazendo entender, porque eu sou muito curioso, né? O fato de eu estar, né, de eu ter acabar, eu não gosto de dizer fundador, mas acabou ter desenvolvido um movimento de pessoas aí que gostam de participar de conversas comigo, né? O movimento orgânico que a gente fala, é muito porque eu gosto de buscar qual a lógica por trás disso que eu passei, né? Eu sou muito lógico, eu sempre fui muito filosófico, então eu busco conhecimentos, informações que me ajudam a entender isso. Então quando eu falo aquela frase do Dalai Lama, é porque é uma das coisas que me inspira muito, né? O pensamento crítico faz com que a gente entenda situações, né? E eu ter passado por isso tudo e ter exercitado esse pensamento crítico, eu fui meio que entendendo para mim como que eu poderia viver uma vida com mais paz, né? E eu acho que eu não tenho assim uma pretensão de dizer que as pessoas têm que fazer isso nunca, né? Ou tem que, é difícil, é muito difícil. Cada um vive uma vida. Eu vivi a minha, vocês estão vivendo a de vocês, não tem? O que eu posso é compartilhar o que me deu força, né? E porque talvez possa alguma coisa dessa, alguma coisinha possa dar força para vocês também. Eu acho que isso é que é o mais importante. E esse é o propósito, né, Renan? Compartilhar o que te deu força pode ser também aproveitado pelo outro, né? Pode ser também trabalhado da maneira do outro. Isso, cada um a sua maneira. A sua maneira. Cada um a sua maneira. Não existe receita, não existe fórmula, não existe nada. Isso aí eu sou. Né? O que existe é esse compartilhar de histórias. Eu acho que se cada um de nós aqui, se eu fosse ouvir a história, e eu gosto de fazer isso, às vezes eu faço grupos de coisas onde a gente ouve histórias, certo? E é até legal isso, de repente, para um encontro, certo? Vamos fazer uma contação de histórias, cada um trazer experiências de vida. Isso é uma coisa que, poxa, enriquece demais da conta.
Porque a gente ouvindo experiências e histórias, a gente se fortalece. Então, nós agradecemos. E o site, né? Não sei se vocês conseguem. Mas ele está ali, aí depois ele passa no vídeo, né? O www.organicas.org. Orgânicas.org. Ali é o site do Movimento Orgânico. Então tem várias pessoas de Blumenau aí, vocês provavelmente vão achar pessoas que vocês conhecem lá, e se vocês entrarem no Facebook também. A gente tem um programa também na rádio, página 2 ali de Timbó, que é uma rádio... Eu acompanho sempre, é fantástico o conteúdo. Ah, é? Você assiste o Acordar e Agir? Obrigado. É o Acordar e Agir, então a gente... no Facebook. Está no Facebook, está no YouTube, tem podcast também, se vocês gostam de baixar para ouvir no carro, em vez de ficar ouvindo notícia, vamos ouvir uns diálogos reflexivos assim. Então, vocês podem ir no site nosso, orgânicas.org, vocês acessam tudo isso aí, e também no Facebook, né, do Movimento Orgânico. É só vocês buscarem Movimento Orgânico lá, vocês vão cair, dá tudo certo. Vale a pena. Como ela colocou, vale a pena. Parece coisa tão singela.